Graça e paz, pastor Geraldo Alves, uma vez mais aqui, direto ao assunto. E o assunto hoje é aflições. Na verdade, como enfrentar os tempos difíceis, como enfrentar os tempos de aflições. E para isso eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 4, que diz: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E agora quero ler João, capítulo 16, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito bem, eu quero, a princípio, fazer-lhes uma pergunta. E a pergunta é: você já experimentou o sentimento de que está sendo esmagado, de que está sendo espremido? Independente da sua pergunta, ou da sua resposta, perdão, esse texto que li sobre Davi vai nos mostrar que ele e seus soldados viveram ou sentiram-se assim, exatamente assim, na peleja, depois da peleja, quando voltou para Ziclag. Estavam na guerra, lutaram, venceram, porém os inimigos vieram na retaguarda, covardemente, e destruíram a cidade. Imagine voltar da guerra, pensando em tomar um banho, descansar, rever a família, os filhos, esposa, e de repente, de longe, quando eles vieram, diz o texto, que eles viram a fumaça, e ao chegar, somente a cinza daquilo que possuíam, pois tinham destruído tudo, botado fogo e levado as mulheres e os filhos cativos. Imagine, pois, a situação. O povo entrou em pânico, de maneira que o texto diz que eles choraram até não ter mais o que chorar. E uns ficaram tão revoltados, se deixaram levar tanto pela situação, que queriam apedrejar Davi. Ora, Davi era uma vítima como eles. Davi estava como eles. Davi tinha sido sucateado em seus bens, tinha sido saqueado do mesmo jeito que eles foram. Mas a forma de entender o momento de aflição é que a questão aqui nesta mensagem. E aqui nós aprendemos algumas lições. E a primeira lição dessa tarde é que diante da aflição, diante da situação adversa, há uma necessidade de entender que não se deve entrar em pânico. Por quê? Porque o pânico só atrapalha. A vida continua. Tem um dito popular aí que diz: vá-se os anéis e fiquem os dedos. Provérbio 19:2 diz que quem toma uma decisão em crise, quem toma uma decisão na hora do desespero, torna-se tolo. O pânico só atrapalha. O pânico só dificulta os planos. O pânico só traz dificuldades extremas para a solução do problema. A segunda lição que nós encontramos aqui é a necessidade também de aceitar o que não pode mudar. Tem coisas que não tem mais como reaver. É tocar a vida para frente. É ter sabedoria suficiente para pôr o problema de lado. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 19 e 20, diz do filho de Betseba com Davi, que havia adoecido para a morte e ficou 7 dias doente. Nesses 7 dias, Davi orava e jejumava.
os seus empregados, os seus servos se preocuparam com Davi. Davi trancou-se, ficou 7 dias jejuando e orando, pedindo a Deus para curar o filho dele, para trazer problema diante daquela situação. Porém, depois de 7 dias, o menino morreu. Quando Davi soube que o menino tinha morrido, a Bíblia diz que ele levantou, tomou banho, trocou de roupa, se perfumou e foi adorar. Os servos não entenderam nada, disseram: quando o menino estava vivo, o senhor estava prostrado, o senhor não queria nem comer, a gente já estava até preocupado com o senhor. Agora o menino morre, o senhor se levanta, o senhor toma banho, o senhor se perfuma e vai adorar. Ele disse: sim, enquanto o menino estava vivo, eu estava pedindo por ele, porque havia uma possibilidade dele ser curado, havia uma possibilidade dele voltar ao normal. Agora que ele morreu, nem eu posso ir a ele, nem ele pode vir a mim. O caso tinha que ser ficado de lado, ele tinha que tocar a vida, ele tinha que dar sequência à vida dele. Então Davi teve sabedoria aqui para colocar o problema de lado. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19 e 20, vai nos mostrar claramente essa atitude de Davi. Orou, jejumou, chorou, né? Enquanto tinha meios, enquanto tinha recursos. Só que chegou um momento que não tinha mais o que fazer. E é aqui onde precisa se entender que às vezes tem que se aceitar o que não pode mudar. A amargura pode brotar nessa insistência. A amargura pode brotar em meio ao desespero. E a terceira coisa que a gente pode observar aqui também ou aprender, é que não temos que ter pena de si mesmo. Não temos que ter pena de nós mesmos. Provérbios 24:10, Provérbios 24:10 nos diz o seguinte, preste atenção. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé, a tua força será pequena. Observe, pois, que tem horas que nós não temos que ter pena de nós mesmos. Amém? Observe, pois, também Jó, capítulo 2, para você entender melhor. Muito conhecido esse texto. Jó, capítulo 2, os versículos 9 e 10, que diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Preste atenção aqui, porque isso aqui nos mostra claramente esse exemplo deixado de Jó para nós. Ele perdeu tudo, mas ele não pecou, ele não maldisse. E aqui fica um alerta para nós, a necessidade de termos o cuidado para não culpar os outros, como fizeram os colegas de Davi, como fizeram os soldados de Davi. Quando chegaram, que viram a situação, mesmo Davi sendo vítima como eles não entenderam isso e queriam apedrejar Davi, como se Davi não fosse vítima como eles, como se Davi fosse culpado daquilo tudo. Então tem hora que nós temos que entender isso. Não ter pena de si mesmo é fundamental na hora da aflição, nos tempos de angústia, de aflição. Jacó tinha necessidade de encontrar com seus irmãos. Precisava que alguma coisa acontecesse na vida dele, de mudança. Precisava que alguma coisa mudasse, acontecesse na vida dele. Ele diz: eu tenho uma aflição e eu vou buscar a solução para isso. Pega a mulher, pega os servos, pega os animais e vai. Quando chega no Val de Jaboque, a Bíblia diz que ela atravessa os bens, atravessa a mulher, atravessa os servos e ele fica no val sozinho.
Por que sozinho? A aflição era dele. O texto é claro, diz que ele ficou só. Ele não teve pena de si próprio. Ele não ficou botando culpa nos outros. Ele sabia que a responsabilidade de buscar aquela mudança que ele tanto precisava era dele. E aí nós aprendemos aqui que se a gente sentir pena de si mesmo, a gente vai afundar cada vez mais no problema. Se você sentir pena de você mesmo, você vai se afundar cada vez mais no problema. E para encerrar, uma outra coisa que nós aprendemos aqui é a necessidade de lembrar que em Jesus há esperança. João 1, capítulo 5, versículo 1. Esse texto por aí fala do cego que ouviu o tropel do povo passando, seguindo Jesus, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o texto diz que ele foi para lá porque ele sabia que Jesus ia passar ali. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus porque a sua estatura era pequena, mas só subiu porque sabia que Jesus ia passar ali. A mulher do fluxo de sangue insistiu no meio da multidão para tocar nas vestes de Jesus, porque sabia que Jesus ia passar ali. Eu quero deixar essa palavra para você essa tarde. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, não importa que tipo de aflição você está enfrentando. De uma coisa, eu tenho certeza e te digo com toda segurança: um dia Jesus vai passar. Uma hora, isto vai passar. Mesmo quando está chovendo, Jesus passa. Mesmo fazendo sol, o sol estando lá em cima, trazendo esse calor todo que tem trazido nesses últimos dias, Jesus vai passar. Uma hora o sol vai brilhar. Uma hora a chuva vai passar. Mas independente de estar fazendo sol ou chuva, Jesus vai passar. E a qualquer momento ele vai te dar vitória. Já disse Jó, em meio a toda a sua tribulação, quando ninguém acreditava em Jó, ele continuava confiando. Quando ninguém dava crédito mais a uma vivência normal ou uma mudança radical em Jó, ele continua esperando. Quando ninguém vê Deus na vida de Jó, ele diz: eu sei que meu Redentor vive e a qualquer momento ele se voltará a meu favor. Então observe aqui, Jesus passa na rota que você está. Jesus passa na rota dos desesperados. Jesus passa, mesmo que seja para nos levar, mas ele passa. Esta tarde, a minha palavra para você é essa: em Cristo Jesus, renove o seu ânimo. Jesus disse, e eu li aqui no Evangelho de João: digo isso para que não se desesperem, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. É como se ele estivesse dizendo: as aflições vão vir, mas eu também venho. Eu também vou passar na rota. Ele passou por aflição mais do que qualquer um de nós e disse: eu venci. Fica esta palavra. Que Deus te abençoe. Jesus vai passar. Pastor Geraldo Alves, direto ao assunto. Até a próxima.